Uma boa tarde a todos e a todas presentes aqui. Eu agradeço a toda a audiência dessa mesa, em especial os nossos queridos participantes que prontamente aceitaram, né, a dividir conosco essa experiência que tem uma relevância ímpar, né, no contexto da academia. Essa atividade ela traz assim importantes reflexões para todos nós que queremos chegar no sucesso que esses papers tiveram, né? Então, temos como propósito que essa mesa apresente as contribuições gerenciais e outras contribuições que os papers ofertaram, né? E, para isso, nós, então, convidamos os autores, né? Melhor ouvir dos autores, sentir a experiência, né? Entender os desafios, tá? Para conquistar esses prêmios em periódicos de impacto, como isso aconteceu. A gente sabe que chegar nesse topo é uma tarefa árdua, difícil, demanda muito esforço, muita musculatura, né, intelectual e sobretudo, mas, a exemplo de vocês, né, nós acreditamos ser possível chegar em algum momento num top journal como vocês chegaram. Então, iniciando, eu agradeço imensamente os autores presentes. Eu vou passar... Então, nós poderíamos fazer a seguinte dinâmica. Cada autor, mais ou menos, vai apresentar em uma média de uns 18, 20 minutos, tá? Então, o professor Paulo pode começar, passamos para o professor Mário, depois para o professor Felipe, e o professor Roberto vai fazer um apanhado geral em termos de fazer uma pergunta provocativa para que a gente possa abrir, então, um diálogo. E a audiência aqui presente, por gentileza, coloquem suas perguntas no chat, que eu vou reportando isso aos autores. Tá bom? Então, um bom aproveitamento para todos e, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação. Professor Paulo, então, com você. Você vai querer apresentar alguns slides ou não? Só eu tenho aqui, eu posso compartilhar minha tela, por favor. Faço aqui as honras, acabei preparando um conjunto de slides. Bom, Tá Vânia, ótimo. muito obrigado, agradeço o convite, com os colegas tão queridos que a gente acaba se encontrando ultimamente até mais online do que de carne e osso, né? Mas, enfim, já a trajetória é longa. Eu achei muito boa a ideia desse seminário, na verdade, porque ele tem como pano de fundo, apesar de que eu vou apresentar um pouco o artigo, até porque eu pensei assim, não vou apresentar, só vou falar, mas acaba tendo gente que não teve oportunidade de ver o artigo, então eu achei que era importante fazer. Mas, basicamente, eu acho que, como eu estava dizendo, o pano de fundo desse painel, ele tem uma discussão que, filosoficamente, muitas vezes escapa, principalmente, eu diria, dos estudantes. A gente entra na academia, a gente está sujeito aos rigores inerentes do processo de construção de conhecimento, e precisa ser rigoroso, senão a gente cai na leviandade do charlatanismo no limite, né? Porque acaba dizendo coisas que, enfim, hoje poderiam ser qualificadas como fake news, né? Já que essa é a palavra da moda. Tem um monte de trabalho que é baseado em 1, 2 casos e que as pessoas generalizam, etc, etc, etc. Mas o que eu queria dizer com isso é que a gente entra na academia e acaba entrando nesse fluxo de formação, onde o rigor da ciência é talvez o principal aprendizado desse processo. E muita gente, eu vejo isso talvez até um pouco pela, não diria mais infância, eu acho que adolescência da nossa área, no Brasil principalmente, né? Eu tenho visto muita gente encantado com a ciência em si, com o método, com a bagagem de leitura, com erudição, e tentar fazer a pesquisa e ter resultados e ser reconhecido quase que exclusivamente pelo rigor, né? Então, se eu fiz boas citações, eu posso dizer conforme a literatura, se eu usei modelos matemáticos mais elaborados, vão me dizer, que bacana, e os resultados terão comprovado ou adicionado questões, e parece que fica nisso o esforço de
de pesquisa, né? Quando, na verdade, uma área como a nossa, ela, na verdade, ela, assim, eu digo isso sempre para os meus alunos, né? Nós, assim, talvez nunca paramos para pensar da forma como eu vou dizer agora, mas guardadas as devidas proporções, uma área, eu vou falar genericamente como área de administração, apesar de que eu sou economista e tenho uma formação nesse sentido, mas eu diria que a área de administração em geral, ela tinha que ser enxergada como uma área como a engenharia. Porque, na verdade, ela bebe em princípios científicos que vêm da economia, da psicologia, de uma série de outras áreas da sociologia e assim por diante, mas ela tem essa verve de aplicação. E a sensação que eu tenho, muitas vezes, é que a gente perde um pouco esse passo a mais. O que chamou a atenção, talvez, desse artigo, quando ele foi selecionado junto com os demais aqui presentes para aparecer numa edição especial da MIT, é que ele tem, na verdade, e aí o nosso trabalho de pesquisa, quando a gente acabou, talvez alguns de vocês já tenham lido alguns dos trabalhos que o grupo produz, principalmente nessa área de capacidade de inovação, a gente sempre teve como foco permitir que essas informações pudessem ter uma utilidade prática, né? Então, a gente faz o trabalho com os rigores da ciência, com todas aquelas etapas que eu mencionei antes, mas tem sempre a preocupação de gerar um output que seja percebido do ponto de vista da administração de empresas, né, sejam elas públicas ou privadas, terceiro setor, não interessa, de organizações de um modo geral, ou firmas, como a gente chama na área da economia, que elas possam fazer uma reflexão e transformar em decisão estratégica, em novidade, seja em produto, em processo, em gestão, atuação no mercado, etc. E foi um pouco esse o espírito desse artigo que a gente colocou. Vocês estão enxergando aí? Bom, nós temos uma base de dados considerável, são mais de 2.000 empresas, já estou considerando esse número com atualização, quer dizer assim, nós temos dados que a primeira varrida de pesquisa com 1.500 empresas foi feita em 2015, e agora, em meio à pandemia, aproveitamos aí a quebra de gelo do mundo online e refizemos isso. Nós temos na base de dados 1.300 empresas válidas do primeiro período e já temos mais de 1.100 válidos do segundo período, né? Hoje, inclusive, com essa base de dados, a gente está conseguindo fazer comparação tem um grupo de empresas que respondeu os 2 questionários, então a gente já tem lá em torno de 400 empresas que a gente está conseguindo acompanhar a trajetória de evolução dessas empresas. E é um questionário extenso que trabalha o conceito de capacidade de inovação, e uma dessas questões está ligada à sustentabilidade, né? E a gente resolveu, então, fazer um artigo que correlacionasse sustentabilidade e o perfil das capacidades de inovação. Basicamente para saber de quem é sustentável, quem é verde, quem é mais ligado nessas questões, desde responsabilidade social a coisa, se tem uma configuração de capacidade de inovação diferente das empresas que não têm. Porque como o questionário é uma escala de Likert, tu tem lá o time que responde mais para cima e o time que responde mais para baixo. Aí se separou em 2 grandes amostras e os resultados que eu vou mostrar rapidamente para vocês, é isso. Esse é um trabalho que foi feito na época com alunos do PPGA, né? A Cristina, o Leandro, a Cíntia e o Guilherme são alunos do programa. Hoje o Guilherme acabou de defender a sua tese de doutorado semana passada, semana retrasada, um pouquinho mais, eu acho, já me esqueci, começo do mês, fim do mês passado, enfim, um mês aí praticamente, e os demais estão aí no seu processo, e por interesses deles, a questão da sustentabilidade, por interesse meu, né, principalmente a questão das capacidades de inovação, a gente resolveu correlacionar essas 2 grandezas e tentar entender um pouco
o que acontecia, né? Claro que a gente, como eu falei para vocês, temos um certo rigor, não tem como tu chegar numa boa revista e ser aceito se tu não tiver o rigor que eu preciso ter. Mas para eu chegar nesse ponto de estabelecer um conjunto de reflexões que me permitam não só entender do ponto de vista teórico, conceitual, alguma questão, mas principalmente do ponto de vista de aplicação na prática, eu preciso fazer essa trajetória aqui, né? Nós partimos de um contexto, rapidamente, para vocês entenderem, da discussão da sustentabilidade, que, apesar de ser inevitável, a própria palavra inevitável traz em si uma questão de tempo. Ela poderá ser inevitável, mas ainda tem muita gente que evita, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa ter muito, muito em conta. E uma das coisas que a gente discute é que não adianta simplesmente ter um discurso de sustentabilidade, né? Existem muitos processos produtivos, muitas estruturas operacionais, muitos produtos que foram concebidos com um mindset e que não basta simplesmente mudar o mindset se eu não reconstruir a própria lógica de produtos e processos. Lembre-se que nós estamos usando uma base de dados de empresas de manufatura, né, de indústria, né? Assim, eu não estou discutindo serviços, não estou discutindo agro aqui, apesar de ter agroindústria, de ter alguma coisa com processos de serviço, mas fundamentalmente são empresas manufatureiras. E aí a gente achou por bem, e talvez isso tenha chamado um pouco a atenção até para um olhar mais aplicado e, portanto, pragmático, responder essa pergunta, né? Como é que se comportam, em termos de capacidade de inovação, as empresas que têm foco em sustentabilidade, que nós carinhosamente chamamos de verdes, né? E do outro lado, aquelas que não teriam esse foco e que nós estamos chamando de cinzas. E quando tu coloca o green e o gray, não só os termos acabam sendo foneticamente semelhantes, mas eles dão uma ideia de que a gente consegue tentar entender isso de uma forma mais aplicada, né? Do ponto de vista teórico, a gente parte, obviamente, do modelo de capacidade de inovação, um modelo que nós estamos trabalhando já, desde 2009, 2010, mais rigorosamente, com esse formato. A gente imaginou que uma empresa tem 4 grandes dimensões: produto, processo, gestão e área comercial. E imaginamos, assim como o Schumpeter tinha imaginado lá um século atrás, que havia uma capacidade de desenvolvimento de produto, uma capacidade de inovação em operações, uma capacidade de inovação organizacional, uma capacidade de inovação em relações transacionais, em marketing, enfim, essas coisas. E aí a gente tem, então, essa visão que simplifica e nos permite ter, de um lado, uma avaliação mais fina, mais refinada, mais aprofundada, de detalhes dentro da empresa, que muitas vezes, se a gente for usar apenas um indicador de pesquisa e desenvolvimento, número de doutores, número de patentes, etc., a gente acaba perdendo, ou o número de aquisição de equipamentos, etc., que são dados muito, eu não diria superficiais, mas eles demonstram algo mais visível e não me permite entender o que tem por trás. A gente fez um questionário, né, para entender essas capacidades, tem vários artigos publicados validando a ferramenta e aí sim com todo o rigor, né, para a gente entender basicamente como funciona a inovação dentro das empresas, como é que elas se comportam em termos de inovação nessas diferentes dimensões, esse lado esquerdo um pouco mais de cunho tecnológico, propriamente dito, e o outro de business mesmo, propriamente dito. Não tem como ter uma empresa que não tenha tecnologia e negócios, né? Se eu for ter uma empresa de móveis, o cara tem que dominar os conhecimentos ligados à fabricação de móveis, mas tem que dominar os conhecimentos ligados a como é que eu gerencio o meu negócio e como é que eu levo ao mercado o meu produto, senão não tem inovação, né? Não adianta eu desenvolver um produto que não chegue ao mercado. E aí a nossa questão é justamente tentar entender a sustentabilidade como um drive para a inovação. Usamos essa definição de green e gray, eu sempre brinquei muito com isso, né? Um colega de primeira hora lá,
quase 30 anos atrás, o Felipe Nascimento, que é um cara que trabalhou sempre com inovação e sustentabilidade, né? A gente brincava, e eu era a época que eu trabalhava com indústria automotiva, lembra disso, Mário? Então, assim, eu me autodenominava o cara cinza e ele se autodenominava o cara verde, né? Então, a gente discutia inovação. E aí, quando vi isso, essa oportunidade, disse, vou resgatar um pouco essa brincadeira que eu fazia com o Felipe, dele ser verde e eu ser cinza. Né? Porque era, assim, há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, estou discutindo indústria automotiva, naquela época, a gente estava aumentando o boom de investimentos e coisas, era um troço que não estava nem aí para a questão ambiental naquela época, né? Mas a gente estava querendo entender como é que funcionava o processo. Talvez a gente tivesse preocupação, né, Mário, de querer entender essas questões, mas a indústria não estava muito preocupada com isso há 20 anos atrás, queriam fazer fábrica e produzir carro que estava bombando. Né? Hoje é uma configuração completamente diferente. Nós identificamos, então, algumas lacunas, isso é sempre muito importante, né? Quer dizer, entender coisas assim. Se a gente entra hoje nas bases de dados, tem muito pouca coisa que correlaciona. Então, esse já é um indicador que ajuda o sucesso de uma discussão. Né? Quer dizer, assim, eu saber que eu estou preenchendo uma lacuna. Se discute inovação e sustentabilidade, mas não capabilities, né? E mais ainda tentar comparar esses dois universos. Tá? Nós, como eu expliquei para vocês no começo, então usamos aí a base de dados de 2015, nós não fizemos isso com a base de dados de 2020, até porque na época do artigo ela não estava ainda disponível para análise, estava sendo processada. Tá? E avaliamos um certo nível de qualidade, vocês têm ali explicado no artigo a discussão toda, a parte estatística. E chegamos a alguns achados muito interessantes. Tá? O primeiro deles é com relação às características. Né? Muito interessante, as empresas que se qualificam como verde, elas têm uma característica que, isso aqui eu não me preocupei em botar aí o dado estatístico, mas vocês têm no artigo, mas elas são um pouco maiores em termos de porte do que as empresas. Vejam que aqui eu tenho já um primeiro dado. Quando eu sou muito pequeno, e quando vocês olham as características das empresas cinzas, geralmente por serem pequenas e por estar a gestão centralizada na figura do proprietário, né, ou ter cargos familiares, nós temos uma empresa familiar. Gente, uma empresa familiar, isso a gente está muito claro para nós e pela própria discussão que se faz em torno disso. Nós até temos um outro artigo que está sendo publicado, está sendo avaliado, espero que seja publicado em breve, onde a gente vê o comportamento das empresas, se ela é familiar profissionalizada ou se ela é profissionalizada. E as configurações das capacidades são diferentes. Uma empresa familiar tem uma preocupação que vem antes do próprio negócio, é a família. É óbvio que se eu vou gastar dinheiro com uma questão ligada à questão ambiental e isso põe em xeque a renda que eu preciso ter mensalmente para sustentar minha família, eu decido que eu não fazer isso. E, obviamente, que eu acabo me concentrando, como vocês podem ver pelos setores que estão ali, mais em setores do que a gente chamaria de intensidade tecnológica um pouco menos coisa, ou setores já estabilizados tecnologicamente, onde, basicamente, eu tenho uma maior aceitação desse tipo de, digamos assim, de comportamento. Quer dizer, por mais que se discuta do ponto de vista de retórica a questão da sustentabilidade, esses setores aqui, botam um selo aqui, botam um selo ali, mas não altera muito a estrutura. Já aqui, quando a gente olha, a gente vê realmente que existe uma predominância por um maior nível de profissionalização e uma diversidade de setores. A gente nem listeia aqui os setores, porque tem praticamente em todos eles. Mas aqui é muito interessante que eles se concentram nesse tipo de setores. Então, aí a gente foi lá e olhou. E a gente basicamente tem feito isso de forma recorrente. A gente pega e aplica o questionário, tem o dado e faz duas coisas. Porque, na verdade, a gente perguntou para as empresas o que elas tinham e o que elas não tinham. E a gente compara, né, assim, uma estatística descritiva com as médias de respostas e sai um perfil de capacidade. Esse é o perfil das capacidades como as empresas acham que elas são. Só que como a gente tem uma base de dados bastante grande, a gente consegue fazer a análise de regressão e consegue descobrir, naquelas que têm melhor desempenho, qual é que é o comportamento das capacidades ideal. E aí a gente tem uma figura que é assim. As empresas cinzas respondem, olha só que interessante, como sendo a principal capacidade a capacidade operacional, enquanto as empresas verdes já colocam gestão na frente.
né? Esta é a grande mudança que a gente vê do ponto de vista do arranjo que elas têm, segundo os questionários respondidos. Quando a gente faz análise estatística e a regressão dos resultados, a gente vê que aquelas empresas que têm o melhor desempenho têm um outro tipo de arranjo. Se você for uma empresa do tipo cinza, é óbvio que muda. Então, vejam assim, desenvolvimento ganha uma proeminência. E olha só que interessante, é que as empresas verdes, quem ganha relevância é justamente o lado transacional, o lado comercial. Ou seja, a gente nota nitidamente que se eu quiser fazer algo ligado à sustentabilidade, mais do que simplesmente discutir isso do ponto de vista da retórica, do discurso da estratégia, eu tenho que concretamente levar esta retórica da forma prática para o mercado, senão as empresas. Aqui eu não tenho essa preocupação. Vejam que a capacidade comercial ela tem um nível bem inferior de relevância. Isso está ligado ao tipo de setor. A gente voltar para os setores, o tipo de produto não está muito preocupado se ele tem uma batida, o mercado ainda não está preocupado. Essa é uma outra questão fundamental. Não adianta eu só ter uma visão se o mercado não enxerga valor nesse tipo de coisa. Então, assim, eu aumento os meus custos porque eu tenho um nível de sustentabilidade superior, porque para gastar dinheiro em ações de mercado, por exemplo, ou até mesmo para desenvolver produto, eu preciso gastar dinheiro. Se o mercado não reconhece valor nisso, eu acabo decidindo não fazer. E essas características e essa mudança drástica de comportamento, tanto no perfil ideal de arranjo, como e aí na comparação entre elas, que a gente vê que tem basicamente um viés mais tecnológico na empresa cinza e um viés mais de mercado e negócios na empresa verde, muda a forma de como ela tem que trabalhar concretamente. Então, assim, essa seria um pouco, essa contribuição, é a forma como você deveria se arranjar em termos de procedimentos e tomadas de decisões no processo de inovação, na sua empresa, se você tem digamos assim, o anseio de transformar discurso em prática dentro do universo, por exemplo, de empresas verdes. Do ponto de vista de reflexões finais, então a gente tem essas características que são aí essas diferenças de arranjos, né, que nos chamaram bastante atenção, nos fazem refletir um pouco, né? E do ponto de vista prático, eu diria que tem duas questões. Isso que eu coloquei aí, né, quer dizer, o fato de eu ter uma ferramenta de avaliação, nós temos até esse questionário, se vocês entrarem ou colocarem no Tech Metrics, vocês vão entrar dentro de um site onde vocês podem, a empresa pode responder o questionário. Isso hoje está registrado no INPI, é um programa de computador que tem aí o seu registro de propriedade intelectual reconhecido, e aí as pessoas podem responder isso e preenche o questionário e já sai uma ficha de avaliação dizendo qual é que é o nível das capacidades, né? Diz exatamente este tipo de análise aqui, mostra qual é o arranjo atual, né? E aí as pessoas, assim, as empresas conseguem fazer uma análise e ter justamente métricas para tomada de decisão. Decisão no sentido de construir e ajustar o melhor arranjo de capacidades de inovação, ou seja, eu vou continuar em setores onde a variável de sustentabilidade não é ainda, é inevitável, mas ainda é evitável, que pelo menos eu caminhe para um arranjo de capacidades que vai me permitir, posteriormente, passar para um outro nível. Nós já sabemos que as empresas de sucesso hoje têm na capacidade de desenvolvimento, que agora estou dando um dado que não está no artigo, que é a comparação das duas bases de 2015 com 2020, as empresas que sobreviveram nesses 5 anos, elas sobreviveram porque elas fortemente investem ou em desenvolvimento ou em transaction capability. Isso é muito interessante. Nós temos na base original mais de 400 empresas que desapareceram, quebraram, não existem mais. Que também é um dado. E a gente já analisou as capacidades das empresas que quebraram, e as empresas que quebraram são fundamentalmente aquelas que têm a operação como chave. Então, empresa que foca em operação não tem vida longa, porque a estratégia é foco em custo, naturalmente,
enquanto que empresas que investem em desenvolvimento e transaction acabam tendo foco em agregação de valor, seja no produto que eu desenvolvo, ou seja no mercado que eu trato de trabalhar. Então, um pouco essa é a ideia, quer dizer, eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar o processo de tomada de decisão e ao ajuste dos arranjos de capacidade, e que eu tenha, no caso específico do tema que a gente está discutindo aqui, a possibilidade de entender o que é realmente investir em sustentabilidade, que não é só um discurso, mas significa necessariamente uma mudança de arranjo e de priorização das dimensões competitivas dentro da empresa, no caso, nas diferentes capacidades de inovação. Enfim, não sei quanto é que foi meu tempo aí, não consigo Muito controlar. bom, professor Paulo. Excelente. Agradeço aí a oportunidade, a gente está sempre à disposição. Ok. A gente E não depois vai abrir esqueçam. novamente. A Tá bom, gente depois vai abrir. não esqueçam, IAMOT 2023 em Porto Alegre. Não, não, nós vamos abrir de novo para você aí depois, tá bom? Muito Tá obrigada. bom, muito obrigado. Dando continuidade, então a gente convida o professor Dr. Mário Salerno, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP, tá? Ele também coordena o Laboratório de Gestão de Inovação. Professor Mário, muito obrigada, a palavra é sua. Vamos também com 20 minutos, eu aviso com 5 minutinhos faltando, tá bom? Tá, boa tarde. Obrigado pelo convite, para essa mesa super interessante. Eu comecei a transmitir uns slides, confirma se vocês estão vendo. Sim, estamos Ok, sim. tá bom. Então vamos lá. Eu vou fazer uma abordagem assim, com foco um pouco diferente da do Paulo, legal? Porque acho que tem várias coisas, tá? Bom, esse foi o desafio lançado para a gente, né? O que faz um texto ser reconhecido pela sua contribuição gerencial. E aí eu vou fazer. Bom, esse é o texto, tá? Esse é o texto, saiu nessa revista, tá? Ele discute enfoques de coordenação que alavancam projetos de P&D abertos, tá? Grosso modo é isso. Quer dizer, abertos é uma empresa fazendo com outras entidades, pode ser outras empresas, universidade, etc. Eu vou fazer dois momentos. Primeiro, eu vou fazer algumas impressões gerais, assim, por assim dizer, sobre o que seria a tal da contribuição de um gerencial de um texto, tá? E por que existe essa preocupação. Mas eu vou pegar não o texto, vou pegar a audiência, tá? Depois eu vou falar um pouquinho do texto em si, o que eu acho que pode, nesse texto, ter um elan assim, mais prático, vai? Enfim. Bom, primeiro, eu acho que os gestores de inovação, eles têm uma formação, digamos assim, que deixa a desejar, vai? Por assim dizer. Melhorou muito, mas deixa a desejar. As empresas de consultoria de gestão de inovação, idem, tá? Era muito comum há um tempo atrás uma empresa contratar uma consultoria e ela já vinha com um programa de sugestões para gerar ideias para inovação, certo? Aí ficava aquele monte de coisa que ninguém sabia o que fazer com aquilo, é pior a emenda do que o soneto. Isso, empresas muito grandes caíram nesse conto, né? Bom, claro que tem todas as exceções a isso, mas enfim, pegando assim um panorama genérico, tá? Tem um bom técnico que é promovido e ele acaba virando um mau gerente, tá? De onde eu tiro isso? Bom, das pesquisas que a gente faz, né? Das empresas que me procuram, eu procuro o pessoal lá do laboratório para conversar, para especular, etc. De alguns projetos mais estruturados que a gente fez, o NAGE da FINEP, um PEX que coordenamos aí durante um longo tempo, atendeu quase 3.000 empresas pequenas e tal. Então, por exemplo, eu separei dois casos assim que exemplificam, digamos assim, esse ponto. Há uns 2 ou 3 anos atrás, me liga uma pessoa, né, de uma empresa bastante grande, com operações no mundo todo. Aliás, não é brasileira, né?
a sede dela não é do Brasil, ela tem uma grande operação no Brasil, tem algum desenvolvimento e tal, falando o seguinte, olha, foi criado aqui um hub de inovação, e o que eu faço? Eu falei, sei lá, pergunta para o teu chefe. O que você vai responder? Certo? Sei lá, não sei qual que é o teu mandato, esse hub existe para quê? Tá? Mas assim, muita ideia, mas era um bom técnico, tem vários casos desses. E o outro, que acho que talvez seja até mais grave, tá? É que as empresas erram na conta, né? Muitas fazem cálculo de valor presente errado, né? Somam valores, comparam projetos que são incomparáveis, com horizonte diferente, então, aquela coisa que você, primeira aula de engenharia econômica, olha, cuidados e tal, é muito comum, é muito comum. Empresa de consultoria, inclusive internacional, também, tá? Por exemplo, tem um sistema que foi vendido durante muito tempo e não muito barato, que ele tinha 3 horizontes, então todos os projetos precisavam ter 3 horizontes, 1 ano, 3 anos ou 10 anos. Tá? Se não tivesse isso, você tinha que dar um jeito de fazer caber. Né? É um absurdo, mas isso existe. Né? Bom, então, acho que tem um problema aí que está melhorando bastante. Eu acho que tem uma série de cursos, uma série de formações, um ambiente melhor, mas acho que um pouco desse problema de uma falta de familiaridade com o que seja a organização e gestão da inovação, dá uma gana exagerada de ter uma contribuição gerencial explícita, de uma aplicação imediata, etc. A universidade não é para isso. O Paulo já falou, mas eu quero frisar. Um texto em revista acadêmica, ele não faz, às vezes, de receita de consultoria. Tá? Cabe a quem tem o problema interpretar, adaptar, verificar se é isso, verificar se é aquilo, etc., e agir conforme a sua contingência, certo? Pegando as revistas, tem uma série de revistas que são teoricamente voltadas para a prática, revistas internacionais e tal. Tem a California Management Review, tem a RTM, acho que são as 2 principais, tem outras aí. Essas 2, elas têm blind review, elas são extremamente exigentes em conceitos ou métodos, tá? Extremamente exigentes. Você não publica porque tem uma implicação prática que você acha que tem, você precisa ter uma pesquisa que esteja estruturada e depois você deriva qual é a implicação prática. Grosso modo, é isso. Tá? Bom, voltando lá aos nossos gestores, tá? O gestor busca a receita e tal, e um bom texto acadêmico, ele precisa ter solidez e tal, mas ele pode, eu diria que deve, ter possíveis implicações práticas, ainda que um bom texto que não tenha nenhuma implicação prática hoje, ele pode vir a ter implicação prática daqui a algum tempo. Isso é uma outra coisa que essa ansiedade aí de resolver um problema específico de uma empresa deixa passar, tá? Enfim, tá? Eu peguei um exemplo que tem a ver com as coisas que o nosso laboratório foca aí, que é mais inovação estratégica e tal, organização e tal. Então, é muito comum, tá? Empresa vê um pouco que tenta seguir a outra e coloca coisas, introduz coisas que não precisa, não são boas, não servem. Então, ficou na moda durante um tempo criar uma área de inovação radical, uma área de inovação estratégica, etc. Tem empresa que não faz inovação estratégica, não tem veleidade, não sabe fazer, etc. Por que vai criar uma área? Porque a vizinha criou, tá? Ou porque está em algum texto, certo? Então, mesmo um texto que seja muito bom em implicação gerencial, o gestor vai ter que ver se aquela implicação é para o caso dele ou não. Tá? E uma coisa que eu acho importante, o conhecimento é cumulativo. E algumas modas, elas azedam mais rápido do que leite, como se dizia no interior. Tá? E aí acho que aí tem gestores e gestores. Tem o gestor, que ele sabe um pouco o estado da arte, e aí ele vai atrás de conhecimento novo. Tá? E tem um gestor que está lá e ele vai atrás da moda. Tá? Eu gosto desse exemplo aqui da mecânica quântica. Tá? Mecânica quântica é um negócio muito difícil de entender, tá? Muito difícil de entender. Tem uma matemática
absurda, né? E parecia não ter nenhuma utilidade, até que surgiu a eletrônica, né? Não teria microeletrônica, a gente não estaria falando aqui sem aplicação de princípio de mecânica quântica. E ela é inextrincável, acho que 99% das pessoas, eu diria 99% também dos gestores de empresa não tem muita ideia do que seja mecânica quântica, tá? E aí eu queria dar um caso que tem a ver com mecânica quântica. Eu tenho um amigo que é conhecido, professor do Instituto de Matemática aqui da USP, ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos, tá? Ele é de matemática pura, né? Pura. Então, não é de estatística, não é de computação, não é de matemática aplicada, ele é matemática teórica. Ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos, numa universidade lá. Ele tinha uma outra pessoa, um europeu, e eles três desenvolveram a resolução de um teorema da mecânica quântica. Tem uma série de teoremas que não estão resolvidos, tá? Eles viraram do jet set do dia para a noite, tá? Porque isso passou a ter uma aplicação prática. Então, um cara que é matemático teórico, tá? Equacionou algumas coisas que servem para a microeletrônica, mas eles não fizeram para isso. Eles fizeram porque eles são matemáticos, resolveram um dilema matemático que estava lá há décadas parado, tá? E isso teve uma enorme implicação prática. Uma outra coisa que eu queria exemplificar, isso de uma empresa grande aqui no Brasil, que a gente pesquisa faz tempo. Aí um diretor perguntou para mim: a gente está querendo contratar físicos. Falei, legal. Mas os físicos não entendem de empresa, eles não têm essa veia empresarial. Falei, o que é veia empresarial? Eles não sabem fazer negócio. Falei, vocês ensinam, né? Aí começou com essa conversa, falei, quantos físicos vocês já tentaram contratar? Nenhum. Falei, bom, então temos um problema, certo? Vai lá na IBM, vai na Intel, vê quantos físicos tem. Então depende do que vocês querem ser, tá? Então tem um conjunto de... Os físicos são excelentes matemáticos, inclusive, excelentes para TI, tá? Não tem melhor formação matemática do que a de um físico. Bom, matemáticos me perdoem, né? Enfim. Bom, sobre o texto, né? Eu falei, você não vai falar nada do texto? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho do texto, tá? Bom, sobre as preliminares desse prêmio, eu não sei como foi com vocês, mas não teve concurso, não teve inscrição, a gente ficou sabendo, né, que eles escolheram os textos, tá? Assim, eles escreveram, olha, pelo que eu entendi, vocês confirmam, tá? A Mitsuron Brasil tem uma revista aqui em português. Ela decidiu premiar textos de brasileiros publicados no exterior, tá? Escolheu uma comissão avaliadora, tinha lá no site, teve uma empresa de consultoria que os ajudou a montar os critérios, sei lá, provavelmente a comissão, não tenho mais detalhes. E aí eles tiveram os critérios lá e decidiram nos avisaram quando eles tinham decidido, que a gente ficou sabendo disso a posteriori. Então, desse ponto de vista, o critério do que é a contribuição gerencial desses textos é deles, não é nosso, tá? Agora, há 2 semanas atrás, eu fui numa reunião de planejamento da ANPEI e estava lá uma pessoa que me procurou, e falou, porque aí todo mundo se apresentou, né, e tal, eu estava na comissão que julgou os textos, seu texto é muito interessante e tal. Eu falei, o que você achou de legal? Ele falou, ele é rigoroso. Eu falei, como assim? Ele tem um método muito claro e dá para ter confiança nele, tá? Que era a última coisa, esse cara é diretor de P&D de uma multinacional. Era a última coisa que eu ia esperar de um gerente tipo prático, né? Enfim. Então, isso que o Paulo falou, eu concordo. O texto ele precisa se sustentar, não adianta ficar dando palpite que os outros deveriam fazer, tá? Bom, eu acho que ter um tema de interesse ajuda muito, tá? Eu tenho a impressão que os, entre aspas, práticos, eles têm um problema que está relacionado a um tema, então o tema ajuda muito. O tema do nosso
texto, que, aliás, o texto é encabeçado pela Ana Paula Barbosa, daqui a pouco eu volto, tá? Seriam quais os enfoques, os melhores enfoques de coordenação de projetos, né, para alavancar o desempenho de projetos de P&D abertos, ou seja, de uma empresa que desenvolve P&D, não é qualquer projeto, tá? Então, o levantamento foi com gestores de P&D, e esse P&D é realizado multi-institucionalmente, tá? Tem uma literatura muito quadrada, o mainstream da literatura é muito quadrada, do tipo, tem um projeto que você faz com universidades, tem projeto que você faz com outras empresas, e a universidade não sabe planejar, eles não respeitam prazo, tudo esse estereótipo que a gente conhece, mas tem texto dizendo isso. É difícil planejar, eles não têm visão empresarial, etc., etc. Tá? Eu sempre achei isso uma bobagem, tá? Pensando que a Petrobras já teve mais de 4.000 projetos com a universidade, né? Bom, pensando também que foi feito um levantamento há uns 15 anos atrás, com multinacionais, e o resultado foi que eles acham mais fácil se relacionar com universidades aqui do que nos Estados Unidos ou na Alemanha. O subtexto é que aqui é muito mais barato, tá? Mas, enfim, vamos para frente, tá? Como é que foi feito o texto? Foram feitas entrevistas com gestores de projeto de P&D, tá? Teve uma primeira versão, que foi a tese de doutorado da Ana Paula, que ela fez lá na FEA, né, no Programa de Pós-Graduação em Administração da USP, tá? Mas faltou refinamento analítico, tá? Ela explora as entrevistas e tal, mas, enfim. E aí ela não conseguiu publicar, tá? Aí depois ela chegou mais perto do laboratório, fez pós-doc, ela é sensacional. A gente pegou essa base e fez 2 textos, tá? Um com análise configuracional, que eu acho bem melhor que esse ganhou o prêmio, mas isso é uma outra conversa, né? E teve resultados assim surpreendentes. A análise configuracional é uma coisa que acho que vai pegar muito em gestão, porque é baseado em lógica booleana, né? E consegue perceber qual a causa de determinado efeito, tá? Ele não é baseado em técnicas de correlação, que você mede a correlação, mas você não sabe dizer qual é a causa. Aqui é baseado em teoria causal, dá um trabalho danado fazer isso, né? Então, ela vai dizer, nesse texto, vai dizer basicamente o seguinte, que depende de qual é o seu parceiro e que sim, é possível planejar com universidades, mas o que funciona com a universidade é você ter um esquema de comunicação aberto, não muito formalizado, porque a universidade é muito adaptável, mais do que o ator privado, né? Enfim. E aí foi feito um terceiro texto, né, que é esse que foi premiado, que foi escolhido, né, que é a mesma base de dados, mas é uma análise mais tradicional via equações estruturais, tá? Porque a gente quis testar se chegava mais ou menos nos mesmos resultados. Chegou. Vamos para frente aqui. Olha, isso daqui, né, é o abstract do texto, né? Um monte de palavras e tal, mas se tem essas em negrito, tá? Tem uma literatura muito antiga e ainda muito interessante. O fato de ser antiga não significa que seja ruim. Está aí a mecânica clássica e todo o cálculo, que é de 1600, né? Que a gente usa até hoje. Tem essa obsessão aí. Bom, enfim, a gente foi atrás de uma literatura dos anos 60, do Burns Stoker, não foi a única, mas é que eles separam o que são projetos orgânicos e projetos mecanísticos e tal. A gente usou isso
tá? E tentou para caracterizar alguns tipos de projeto, tá? E aí o texto chega no resultado que dá evidência que tantos projetos, os enfoques orgânicos, tá? Mais livres, mais abertos, etc. Os mecanísticos, que seriam, digamos assim, entre aspas, mais regulados, mais burocráticos no sentido técnico, né? Mantido pela regra, tá? Eles estão positivamente associados com uma boa performance, o que significa que cada enfoque tem um papel, tá? E aí a gente foi ver, mas qual é o papel de um, qual é o papel de outro, tá? Então, projetos podem se beneficiar tanto do enfoque aberto, tá? Como um fluxo de comunicação informal, quanto de procedimentos mais formais, tá? Então, grosso modo, o resultado é um pouco o seguinte: você tem procedimentos relativamente formais, mas você vai, entre aspas, ajustando isso com uma comunicação informal. Tá? Não é a ausência nenhuma de regra, mas é uma regra que pode mudar. Tá? Então, esse daqui é digamos, o texto. Tá? E aí eu termino aqui com moral da história. Tá? Bom, se eu tiver que dar conselho para alguém, né? Já se sabe que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas enfim, né? Eu acho que o tema do texto é tudo, né? É claro que depois precisa desenvolver bem, não adianta ter só o texto, mas o tema tem que ser relevante, mas ele não pode ser saturado, tá? Então, por exemplo, fazer um texto, como a empresa organiza a inovação aberta hoje, tem 1 trilhão de textos sobre isso. Fazer um texto sobre Seis Sigma, tem 6 milhões de Seis Sigmas aí. Tá? Fazer um texto sobre a abordagem dita japonesa de qualidade, tem 1 trilhão de textos disso. Não que não pode ter nenhuma contribuição, mas a atratividade disso é menor. Tá certo? Primeiro, como vai achar o teu texto no meio de bilhões que são mais ou menos parecidos? Então, acho que tem o tema, tá? É muito importante, né? E precisa ser sólido, a questão precisa ser justificada, tem que ter uma solidez conceitual. Eu preciso justificar por que alguém precisa ainda perder o seu precioso tempo lendo essas palavras aqui, por que não vai ler outro, tá? Então, preciso saber minimamente o que já se sabe sobre o assunto. O texto precisa ficar de pé, precisa ter método, e aí chega aonde pode derivar para uma contribuição teórica, como eu interpreto os resultados e como eu escrevo. Tá? Um texto precisa ser bem escrito, mas ele não pode ser hermético. Uma coisa gozar, Paulo falou que tem muito aluno que vai atrás do rigor e tal, é bom, tá? Mas tem um aluno que vai defender, que é um prático, tá? Ele é gestor de uma empresa e tal, gestor de inovação de uma empresa, vai defender o doutorado, tá? O texto dele é hiperhermético. Não para entender isso aí, tá certo? Mas como é que você vai discutir com seus pares um negócio desse? Então, acho que precisa fazer um texto que uma pessoa que não seja o cara do conceito, o cara do método, mas que se preocupa com conceito e método, consiga ler. Olha, eu estou velho, tá? Eu tenho 40 anos de universidade. Quando eu pego um texto mal escrito, eu falo, desculpa, vai escrever de novo, tá certo? Eu não perco mais meu tempo tentando imaginar o que você quer dizer. Diga. Né? Então, acho que isso é extremamente importante para um texto ter alguma chance de ter alguma implicação prática, mas isso vale para a teórica também, tá? Bom, eu quero finalizar aqui, tá? Ao redor dessa conversa, assim, de conversa, eu não sei com vocês, Paulo, Roberto, Borini, hein? Sempre surge com esse negócio da implicação prática, a universidade é muito lenta, a empresa tem dificuldade com a universidade, etc. Me procura que o máximo que eu vou falar é o seguinte: não vou fazer isso porque não é minha competência. Não vou fazer isso porque isso é coisa de consultoria, não é coisa de universidade.
As empresas muitas vezes vêm para a universidade querendo uma receita para amanhã. Não, está no lugar errado. E é incompetência da empresa ir para um fornecedor errado. Selecione seus fornecedores. Universidade não é boa consultoria, porque o professor tem que dar aula, o professor tem que se reunir com o aluno, o professor tem que ficar falando aqui com vocês, etc, etc. Ele não tem 24 horas por dia para ficar pensando no problema do contratante. Então, uma empresa que vai procurar a universidade para resolver o problema dela amanhã, está no lugar errado. Há 15 dias atrás, um outro telefonema, né? E eu fiquei, bom, não sei o quê, e eu acho que convenci, também era assim, essa mesma coisa, gestores que acabaram de ser técnicos, que acabaram de virar gerentes e tal, acho que eu os convenci que aquele problema deles não era um problema, tá? Que eles não precisavam nem contratar a universidade, que não ia servir para nada, e muito menos uma empresa de consultoria, que ia fazer um contrato e ia empurrar o que eles já sabem, tá? Então, a universidade, ela é boa para desenvolver coisas, tá? Mas para aplicar o que os outros já desenvolveram, as consultorias dão de 5.000, tá certo? Até mais do que 7-1, tá? É uma goleada, porque eles têm método para isso, eles têm tempo para isso, eles têm instrumental para isso que a pesquisa acadêmica não tem. Bom, gente, é isso, tá? Agora, a última recomendação que vale para todos os textos aqui, leiam os textos, tá certo? Porque aí vocês decidem se eles têm contribuição gerencial ou não. Gente, obrigado. Muito bom, professor Mário, excelente explanação, reflexões muito preciosas, muito obrigada. Então, agora a gente já passa para o professor Borini. Tá bom, Felipe? Muito prazer, muito obrigada aí pela presença. Tá? O professor Borini, que tão gentilmente aceitou trabalhar aqui com a gente nessa mesa, fazer essas reflexões do Departamento de Administração da FEA USP. Felipe, com você, então. Muito 5 obrigado. minutos eu aviso, tá bom? Eu mando Ok. um bilhetinho. Muito obrigado, Vânia. Prazer aqui estar com o professor Mário, o professor Paulo, o professor Roberto comigo aqui. Acho que eu vou fazer uma apresentação inicial, depois o professor Roberto vai me complementar. Então, acho que dentro disso a gente usa o nosso tempo aqui. Então, só um minutinho para que eu possa compartilhar com vocês. Então, da mesma maneira como, né, o professor Paulo já falou, o professor Mário, né, vem dessa escolha, como o Mário muito bem colocou. É um texto que nós publicamos ele em 2020 no Journal of Knowledge Management, e depois aí teve, como o Mário explicou, essa seleção. E o meu objetivo aqui é tentar o que a gente pode tirar de prático, né, da contribuição gerencial desse texto aqui, né? Não prático, mas muito mais como a contribuição gerencial. E aí eu, muito alinhado com o que o professor Paulo e o professor Mário falaram, eu acho que, sobretudo, é a questão do texto, é a questão da história, é a questão do que se está contando. O professor Bernardes trabalha bastante comigo, sabe que eu tenho um apreço muito grande por essa questão, né, do que se conta. E aí eu vou tentar mostrar como é que foi a história disso daqui e o que disso daqui, o que a gente pode tirar dessa questão de contribuição gerencial. Então, inicialmente, né, o texto é esse daqui, e são 4 autores, e a interação dos autores nos ajuda a explicar um pouco do propósito desse texto. A Cristina Dorita era minha orientanda de mestrado, e ela, administradora e advogada, muito preocupada, então, com questões institucionais, e quando eu mostrei as questões institucionais relacionadas, em especial aqui que a gente tratou, né, regulatórias e de direito, estava muito alinhada com o que ela, né, já tinha estudado, o background dela, e foi, né, então isso daí ajudou bastante na discussão. O professor Roberto Bernardes, que sempre em contato comigo e muito antenado com o que acontece no dia a dia, sempre me ligando, falando: Felipe, a inovação no Brasil não vai para frente, vai fechar. E aí ele acertava, né? A Ford. Eu falei, não vai fechar, fechou, né? Estão tirando o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento daqui. Eu falei, não, Bernardo, não pode.
vão tirar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da outra empresa. Ele estava lá, saiu a notícia que vão tirar o Centro de Pesquisa. Não tem mais inovação no Brasil. Eu falei, não, Bernardo, tem inovação, alguma coisa tem que ter de inovação ainda, né? A gente tem lá na Fintech, ainda que não muito atualizada, sai, que a gente tem um pouquinho de inovação. E as empresas multinacionais vêm aqui e fazem inovação, porque o nosso enfoque aqui são as filiais estrangeiras de empresas multinacionais. E aí que entra nesse meio aí, eu e o professor Mustafa, que na época, né, ele estava na Nova Zelândia, depois ele foi para o Paquistão, agora ele está, né, no Emirados Árabes. Nós sempre estudamos há 20 anos essa questão de, né, gestão do conhecimento e inovação em empresas multinacionais. Nós nos encontramos num AIB, Academy of International Business, e desde sempre a gente vai fazendo uma parceria. Por quê? Porque eu olho o Brasil, com todas as questões do país emergente Brasil, e ele olha o Paquistão, com todas as suas questões lá de emergência. São países, né, que, embora muito diferentes, culturas, né, religiões bem diferentes ali, mas eles têm a característica emergente quase que a mesma população, né? É claro que pelo território é muito diferente. Então, a gente tem algumas comparações interessantes. Inicialmente, a gente queria comparar, porque a gente tem questionários pareados, né, de Brasil e Paquistão, mas uma questão aqui, para dar um elan aqui no texto, que era a questão das redes, a gente não tinha no outro questionário. Então, isso daqui é só com dados do Brasil. Então, essa interação entre os autores nos ajudou a falar, tá bom, se a situação no Brasil, né, num país emergente, ela é tão complicada em termos institucionais que faz com que as empresas multinacionais se afastem e não queiram inovar, o que faz com que aquelas que ainda inovam apliquem, né, o seu dinheiro em inovação? Qual que é a razão por que elas inovam ainda no Brasil? Então, essa era a questão central. E aí, é claro, né, de acordo com o que falou o Paulo e o Mário, tem toda a questão teórica ali por trás, do desenvolvimento teórico, né? A gente foi numa abordagem, né, evolucionista da inovação, e aí tem o modelo teórico, né, e tem toda a questão metodológica, mas eu vou olhar somente para esse modelo, que é um modelo de hipótese, que se a gente apresentar esse modelo de hipóteses, em termos acadêmicos, ele tem que ter, e teve aqui mediação, moderação, tem toda a questão metodológica, aí análise de equação estrutural, que é necessário para que exista o rigor de um trabalho acadêmico. Mas isto, para a contribuição gerencial, e pode nos dizer isso para a contribuição gerencial, todas essas hipóteses aqui, né, 6 hipóteses que tem aqui, algumas confirmadas e outras não confirmadas. Muito bem. Então, o que pode dizer cada um desses tópicos aqui? O primeiro, que é essa questão do ambiente institucional, que era a hipótese que a gente falava, o ambiente institucional ele não ajuda a fazer nem a inovação, né, que era uma capacidade de inovação menos complexa, e aqui a capacidade de inovação mais complexa. Nem a capacidade de inovação menos complexa, nem a mais complexa. Existem muitos obstáculos. Portanto, inovar em mercados emergentes é perecível a muitos obstáculos. E o gestor vai ter que enfrentar muitos obstáculos. Então, o fato de a gente ter encontrado aqui uma relação negativa, né, principalmente nesse, na H1A e na H1B nem teve relação, mas na H1B mostra isso, que existe muitos obstáculos, né, e comprova. Mas isso não era o diferente, né, porque isso daí a gente já sabe por nossa vivência. A questão é, tá bom, existe muito obstáculo, e aí? Como eu faço para superar esses obstáculos? Aí vem a segunda parte, né, que é quando a gente traz o outro construto, que é o construto do External Embeddedness, que é a questão aqui da confiança. Esse embeddedness é a confiança. Se a empresa ela tem uma grande desconfiança, que é essa questão da distância institucional, ela vai ter que buscar confiança em alguma coisa para poder inovar. E se hoje grande parte da inovação não é feita somente dentro da empresa, mas é feita, né, de modo aberto, como o próprio paper ali do Mário, né, e ela é feita, né, por meio da gestão de ecossistemas, é necessário que essas empresas criem laços de confiança. E o que o resultado aqui nos mostra, né, esse resultado das hipóteses, essa H2A, é isso. As empresas que têm laços de confiança, elas inovavam, faziam inovação de baixa complexidade. Porém, nem mesmo com laços de confiança, elas faziam, só por ter laços de confiança, elas faziam inovação de alta complexidade. Então, elas inovavam, né, com baixa complexidade. E o que faz, então, essas empresas conseguirem atingir uma inovação de mais alta complexidade? Aí que está a teoria por trás, que é a teoria, né, evolucionária que mostra,
é um passo de cada vez. Primeiro, a de baixa complexidade. Não adianta querer dar um passo maior que a perna. Então, primeiro, faz a inovação de baixa complexidade, que daí é o básico, né, das teorias econômicas da inovação, né, a visão evolucionista, e depois você vai fazer a de alta complexidade. Então, isso ainda é negativo, e essa própria moderação aqui, ela é negativa, né? Ou seja, está impedindo a inovação. Mas se você tem uma abordagem, né? Você conseguiu estabelecer uma relação de confiança e conseguiu fazer boas parcerias, você vai conseguir superar este obstáculo institucional e, com isso, você vai conseguir fazer uma inovação de baixa complexidade que depois pode migrar para uma inovação de alta complexidade. Portanto, um passo de cada vez. De tal maneira que, então, para o recado, né, gerencial para as empresas, filiais, né, de empresas multinacionais e as filiais multinacionais instaladas em mercados emergentes, para inovar em mercados emergentes, vocês vão enfrentar muitos obstáculos, mas como vai superar isso? Pela criação de laços de confiança. E um passo de cada vez. Primeiro, a inovação menos complexa, para que possa progredir para uma inovação mais complexa. E aí, disso daí, né, que era o paper do Journal of Knowledge Management, é que surge, então, aí a questão do MIT, e que agora sai a versão do MIT, né, com os mesmos dados, mas com uma questão aí, é claro, né, como um trabalho para ter um texto muito mais aplicado, até mais do que esse daí, mas, de novo, focando, né, na confiança. Então, o título é esse, né, como as subsidiárias multinacionais podem inovar mais e melhor no Brasil, e aí o início é esse, né, qual o gatilho para a inovação de uma subsidiária de multinacional localizada em um mercado emergente como o Brasil? A resposta curta não é mais investimento, como muitos talvez dissessem, é mais confiança. Então, o recado é esse, confiança. E aí, parafraseando o professor Mário, né, acho que a universidade tem esse objetivo, né, falar, o caminho é esse, e os nossos estudos mostram essa questão da confiança. Agora, a questão ali, né, depois da empresa tratar essa confiança, né, como ela vai desenvolver, a empresa vai desenvolver isso com a consultoria, e aí é uma outra questão que, né, mas que o paper acadêmico leva a apontar. Esse é um caminho, e tem um método, tem um rigor por trás, que, de novo, como o professor Mário falou, né, é interessante porque tem um rigor aqui por trás. Então, aquele modelo conceitual, que é um modelo, né, muito complexo, uma maneira que a gente sempre tem que buscar é isso, né, tentar traduzir isso de uma maneira mais prática, para, né, mais simples, né, para que a gente possa passar a nossa comunicação. Porque eu acho que mais importante para que a gente possa deixar claro qual é a contribuição gerencial é tentar esclarecer da melhor maneira possível a nossa comunicação, uma comunicação científica para a sociedade que permita causar o impacto social. Dessa maneira aqui eu encerro e passo a palavra para o meu coautor, que instiga, né, as minhas pesquisas ali, com o desespero de tentar salvar a inovação no Brasil, para que ele possa fazer a amarração disso daí. Okay. Muito obrigada, viu, professor Felipe? Fantástica a sua explanação. Eu acho que os três que antecederam, que vai antes do professor Roberto falar, acho que trouxeram reflexões importantíssimas para a gente, né? Falando de questões muito peculiares para realmente a gente colocar o processo científico, inovador, assim, na vanguarda de toda a situação que a gente precisa para entender. Então, fantástico. Eu vou passar, então, para o professor Roberto, que ele vai agora nos provocar bastante, até porque o Felipe coloca uma coisa que ele tem, assim, ele é muito provocativo, né? Então, ele vai colocando... Eu não sei como que você ainda não acertou a Mega Sena, porque você vê tanta coisa de futuro, Roberto, que eu não entendo, né? Vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Vânia, presta atenção. São meus amigos, eu vivo falando com eles, meus amigos me ajudam muito, são os melhores. Isso é aquela liderança visionária, né, que a gente fala, não é De isso, modo gente? algum. Não, obrigado. Então, eu vou fazer assim, eu quero falar um pouquinho só desse paper, só para encerrar, e depois eu unir um pouco das falas, assim, em relação a que todos colocaram, né? Mas, em primeiro lugar, falar o seguinte, é um grande prazer estar com o Mário, com o Paulo, o Felipe, eu falo diariamente com a própria Vânia, né?
E eu vi a fala de vocês, eu sou muito alinhado, vocês falam coisas que eu acredito e que com o tempo eu aprendi, fiquei mais convicto ainda, né? Nós tivemos um painel aqui, não sei se vocês se lembram, foi num simpósio de inovação com o Mário e com o Paulo, né? Eu vou retomar algumas questões, alguns dilemas. Tivemos juntos também no Cybears Academy, onde surgiu essa questão da aplicação do conhecimento, né? E eu acho que hoje eu tenho mais segurança para falar o que eu vou dizer agora, né? Mas veja que interessante, olha, esses textos são textos acadêmicos que foram, como vocês todos falaram, que foram escolhidos por uma comissão, uma parte de acadêmicos, o Silvio Meira, deve ter pessoas de empresa, né? E o que eles falaram? Olha, esses textos foram escolhidos porque têm solidez. Tem solidez, tem uma solidez na narrativa, como o Felipe fala, mas tem uma solidez, um interesse, tema atraente, não é? Tem uma boa método, tem uma boa fundamentação, né? E tem aplicação. Por mais que nós não tivéssemos visto, até porque o texto foi publicado em revistas acadêmicas clássicas, conceituado, né? Esse é um ponto interessante, né? O que eu falo, que é sempre que na minha opinião, sinceramente, retomando o Mário em relação à universidade, é um falso dilema acreditar que a academia o conhecimento que é gerado tem pouca aplicação. E que o conhecimento que é gerado, talvez, no doutorado profissional, tem mais aplicação do que um acadêmico. A grande questão é que um bom artigo acadêmico, com boa narrativa, com boa seleção de tema, né, ele pode ter uma boa aplicação. Isso é o que eu acredito há muito tempo, né? E só para retomar um pouco do desafio do artigo do Felipe, lá que nós tivemos, um dos revisores falou o seguinte, e que nós todos vamos passar por isso, né? Por que o Brasil justifica um estudo, e é interessante, e tem um aspecto universal, que pode ser interessante para os outros pesquisadores. Você lembra dessa pergunta, Felipe? É um revisor que colocou essa questão. E eu respondi assim, falei, Felipe, olha, por que é importante um estudo como esse no Brasil, né? Com essas características para um gestor, né? Das minhas pesquisas, das minhas visitas na indústria automotiva, eu entrevistei alguns executivos alemães e eles me falaram o seguinte, eu acho que o Paulo deve ter lembrado dessa história, já deve ter ouvido também, né? Falou, olha, eu mando os executivos para o Brasil, para as subsidiárias, porque o Brasil é um caos. O executivo, quando ele passa, ou um funcionário em processo de formação, ele opera no Brasil, ele faz uma gestão no Brasil, ele está apto a operar em qualquer lugar do mundo, especialmente indo para a Alemanha, porque o nível de incerteza, de risco, né, de diversidade, né, de adversidade, faz dele um executivo melhor. E o Brasil é um grande laboratório, né, no final das contas. E essa questão da distância e da diversidade é que, para os executivos, né, nós argumentamos isso, é um elemento importante da questão no Brasil. Mas isso, veja só, surgiu de uma evidência empírica. E isso eu quero retomar um ponto também que é importante. Olha, o bom trabalho acadêmico, o bom artigo e o bom tema, ele pode sair de uma boa revisão sistemática, um bom trabalho de seleção, né? Mas ele tem que dialogar com as evidências empíricas. O que eu vejo nos 3 trabalhos é que eles nascem de evidências empíricas também. Esse é um tema importante, esse é um ponto importante, né? Em relação a um bom artigo que tenha o potencial de aplicação, né? E que tenha rigor, que tenha a questão da fundamentação, da narrativa, né? Eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu tenho um curso de publicação que nós estamos fazendo, aqui a primeira vez, faço até que o Felipe me ajudou muito, né? Em relação às publicações a Ana Paula teve, Mário, já no curso também, né? Contando a história dela, os desafios de publicação. Isso para os alunos é muito importante, né? Não só os grandes pesquisadores, mas as pessoas que estão publicando, estão começando agora, né? E uma das pessoas que veio é o Cristiano, aluno da GCN Porto. Veja só, usou uma análise de rede social convencional. Ela fez um trabalho na área de usando patentometria e biotecnologia. E esse trabalho foi selecionado sobre vacinas, né? E foi publicado na Nature. Vocês devem saber essa história, né? Pois bem, o Cristiano hoje, ele virou gerente de inovação
do Instituto Butantan, né? E ele falou pessoalmente, falou o seguinte, olha, esse trabalho que eu fiz me ajudou a desenvolver a Coronavac no Brasil. Né? E é um trabalho puramente acadêmico, muito bem feito, publicado na Nature, né? Nem tão reconhecido no sistema de pontuação da administração, e tem muita aplicação. Né? Então, eu acho que essas questões todas que o Paulo colocou, que o Mário, concordo muito, né? E uma coisa interessante é que hoje os principais grandes journals já têm uma área, já traem, né? Dão atenção para artigos aplicados. Né? Falou da Califórnia, da Caltech, mas tem Business Horizons. Outros grandes journals já abrem para uma seção para Real Impact, né? É onde você pode publicar os artigos com aplicação. Né? Então, eu acho que essas questões servem de inspiração para os pesquisadores, né? E o que é importante, na minha opinião, né, é que a questão de a boa academia, um bom trabalho acadêmico, um bom projeto, ele pode ser tem aplicação. Eu acho que esse é um falso dilema que a gente é cobrado a todos os momentos, né, em relação ao impacto do seu trabalho, né, e seus projetos, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, então, como provocação, porque no final das contas nós somos muito alinhados na questão dessa convicção, né? Seria o seguinte: talvez uma recomendação, como selecionar um bom tema? E quando você seleciona esse bom tema, né? Vocês estão preocupados com a aplicação dos trabalhos de vocês? Eu acho que no estágio de carreira que todos estão aqui, eu tenho certeza que estão. Ou não. Quer dizer, eu estou preocupado em fazer meus pontos, até que ponto eu estou preocupado com a questão do impacto, da aplicação do trabalho que eu estou fazendo. Tá bom? São duas perguntas. Então, como é que eu devo selecionar um bom tema? E qual a importância que se tem, então, vocês estão preocupados com a questão da aplicação, do impacto ou não? Essa é a primeira questão. E abro a pergunta depois, né, para os alunos. Gostaria de começar respondendo à provocação do professor Roberto. Eu posso falar. Eu acho que a escolha do tema tem duas questões que são fundamentais. E é que do jeito que a gente... Se a gente se fizer a pergunta como é que eu escolho um tema, parece que é uma coisa que tem que cair do céu como um maná. Então, eu recebo uma iluminação divina e escolhi o meu tema. Na verdade, eu acho que não é tão assim. Tem duas coisas que vão ajudar muito a escolher um bom tema. Né? Três coisas. A primeira é tempo. Né? Quer dizer, o tempo ajuda a escolher. Então, é evidente que um jovem pesquisador que tem pouco tempo de experiência, ele não vai ter, talvez, muito onde se apegar além do interesse pessoal. Então, assim, eu fiz colégio, sempre fui interessado pelas questões de sustentabilidade ou de inovação e escolhi um curso superior que me permite executar isso, e quando eu entro mais numa carreira científica, me abraço nesse tipo de questão. Isso geralmente está... Como a gente faz essas escolhas com uma tenridade, muitas vezes a gente está ligado a questões de modismo, como foi dito aí, quer dizer, está todo mundo falando, então. E geralmente, quando os temas já estão na boca do povo, digamos assim, eles não necessariamente são temas cuja relevância científica os coloca num patamar de coisa. Então, como é que eu sei disso? Meu pai também, hoje aposentado, mas sempre foi um pesquisador, ele é físico, né? E tem um laboratório aqui em Porto Alegre extraordinário, e foi, durante muito tempo, um dos pesquisadores mais citados do Brasil, na comunidade internacional, e ele sempre me disse assim, a gente tem que mudar a cada 10, 15 anos de área de temática, porque o tema vai se esgotar.
E no que ele se esgota é quando ele entra, ou porque ele já fez uma curva S e ele já não tem mais para muito onde ir, aí ele se torna extremamente aplicado, né? E esse processo se faz como essa troca, né? Assim, tem que ler muito. Tem que ler muito. A gente tem que saber o que está sendo dito. Um dos crimes que a gurizada comete, principalmente no processo de formação, seja no mestrado ou no doutorado, é se ater, entre aspas, tá, para o resto da vida na literatura que as disciplinas mandaram ler e na literatura específica da tese que fez. Não, gente, tem que estar atualizado. É o único jeito de perceber rumo de prosa, nível de profundidade, porque senão eu não sei destacar o que eu chamei de lacuna e que eu acho que o Mário chamou de tema de interesse. O tema de interesse hoje, do ponto de vista científico, é uma lacuna, e não necessariamente o tema que está na moda. Eu acho que esse digamos assim, um critério para a escolha. Afora isso, joga para cima um monte de papelzinho e que cair virado pega, né? E aí... Eu concordo com o Paulo, né? Nos últimos anos ficou meio na moda fazer revisão sistemática de literatura, entra numa base, joga para cima e tal, tudo bem, isso é importante. Meu mestrado foi datilografado, eu sou meio antigo, certo? Então, naquela época, eu leio italiano, então eu tinha os livros italianos, então eu citava um italiano, era o máximo, porque não tinha literatura italiana, não sei o quê. Tá? Isso acabou. Tá? Então, busca é importante, mas não necessariamente te leva ao estado da arte, né? Então, acho que precisa ler, precisa entender. Livro pode ser tão mais importante do que artigo, e não está... Livro normalmente não estão nas bases de dados, Mas e o assim que eu vai, perguntei para né? vocês, Mário, é que a experiência empírica, evidência empírica que vocês têm, é algo que definiu, que faz muita diferença, entendeu? Eu Me acho que juntam, ajuda. ajuda. também Eu acho que acho que ajuda. sim. Agora, é difícil você fazer pesquisa na nossa área sem fazer pesquisa empírica. Tá certo? Tudo bem. Acho que até dá, mas é difícil. Eu não sei, eu estou pensando aqui se eu conheço um texto extremamente relevante que não tenha nada de empírico. Sei, talvez me ocorra alguma coisa. Não, tem um. Lembrei de um. Mas é um texto absolutamente teórico, bom texto teórico, dificílimo de fazer, né? Enfim, mas eu acho que sim, né? O problema do empírico é o empírico não mandar em você, certo? Então, você cair, ou seja, a empresa tem um problema, ela que resolva, não eu, certo? Eu não estou na empresa, né? Então, acho que esse que é o ponto, né? Mas acho que ajuda, te dá uma sensibilidade, sim, do que está acontecendo, por que que tem isso e não tem aquilo, e assim vai. Deixa eu fazer um comentário rápido, desculpa, assim, eu vou fazer uma analogia. A gente tem que cuidar, por exemplo, quando a gente olha para a realidade de um país como o Brasil, né? E dizer assim, olha, tem coisas que não são discutidas no Brasil, então precisam ser discutidas pela academia. Bom, só que essas coisas já foram discutidas academicamente, já temos as soluções. Eu não preciso reescrever a literatura internacional, porque no Brasil eu não tenho. Eu vou usar a analogia, não sei, assim, eu posso usar alguns dados do Rio Grande do Sul. Eu, de uns 6, 7 anos para cá, tenho trabalhado com Smart City. É um tema da moda, etc, etc, etc. Só que quando a gente chega na realidade, a gente está conseguindo fazer alguns projetos de plano diretor de cidades. Olha, com a bagagem do discurso de Smart City, discutir plano diretor, puxa vida, é fantástico. Mas sabe onde é que a gente esbarra? Você sabia que o Rio Grande do Sul tem menos de 20% de seu estado com saneamento básico? Entende? Não é uma discussão de Smart City saneamento. Saneamento é uma discussão
de aplicação, entende? E agora eu vou escrever um paper sobre saneamento, não vou ser aceito em nenhuma revista, porque isso já está... Isso assim, eu tenho que resolver esse problema. Assim, eu acho que aí, já não me lembro mais se foi o Mário, se foi o Felipe que falou, as consultorias, as empresas técnicas, as empresas ligadas a esse problema, elas sabem 200 vezes melhor como fazer do que a gente. Eu só vou dizer, olha, tem que resolver o problema de saneamento. E isto é algo que precisa ser resolvido antes de discutir Smart City. Agora, discutir Smart City, da forma, por exemplo, como a gente está discutindo, permite que tu publique. A gente publicou um artigo, eu com um aluno, o Guilherme, inclusive, que é coautor nesse artigo, que publicamos na Technology Forecast, é um artigo que vem tendo uma trajetória de citação extraordinária. Porque o tema não foi feito pensando na realidade do Brasil. Então, esse é um ponto. Gente, se nós quisermos fazer ciência, ela tem que ser universal, ela não pode ser local. Não é ciência, é aplicação. Então, assim, não adianta eu reinventar a roda só porque no Brasil não se usa roda, né, gente? A gente tem que cuidar isso em termos de ciência. Paulo, uma curiosidade. Quando eu era editor associado da revista aí da ABEP, Associação de Engenharia de Produção, chama Production, me chegou um texto lindo. O texto era lindo, cheio de foto colorida. Mas o que ele fez? Ele calculou o custo de uma peça. Legal. Tá? Uma empresa grande. Não tem pé nem cabeça isso aqui, é legal, mas não é para revista. Né? Aí ele, não sei o quê. Tá? Eu falei, olha, esse é um problema da tua empresa, mas agora todo mundo sabe como calcular custos, certo? Você não tem nenhuma contribuição. Então, resolve o problema da tua empresa, seja feliz e nos deixe em paz. Tá? É isso. Quer complementar? Eu acho que concordo plenamente, né? Que a questão da leitura é importante, mas eu acho que a vivência, né, do dia a dia, se você está com um tema, né, acho que a colocação do Paulo é muito boa, né? A cada 15 anos você vai trocando de tema, acho maravilhoso isso daí, né? Porque uma coisa vai, né? Mas essa trajetória que você, né, sempre tem alguma coisa adjacente, né? Essa trajetória e essa vivência que você vai, quando você, né, está muito embrenhado num tema, é importante a conversa, né, com as empresas, com gestores, e ir, voltar, né, a universidade ir lá, falar, escutar, porque ali traz algumas fagulhas que eu acho que são interessantes, né? E que aí, é claro, o background teórico por trás ajuda a falar, não, isso é um tema interessante. E aí, no caso, é claro, né, quando você tem mais tempo, você consegue ter essa, né, essa possibilidade de enxergar, e quem não tem mais tempo é aquele negócio, né? Às vezes trazer e dialogar, né? Quem acabou de entrar no mestrado, né? Acabou de entrar ali no doutorado, dialogar, falar, ó, esse tema aqui, onde é que a gente pode se encaixar esse tema, né? E tentar verificar para, né? Verificar se às vezes tem ali um encaixe melhor dentro de uma, né? De uma discussão que está na literatura. E, se possível, né? Que seja um tema, né? Ainda de fronteira. É isso. Temos aqui uma pergunta no chat do Zé Roberto, que faz a seguinte pergunta: como fica a situação do mestrado e doutorado profissional em que se cobra dos alunos um produto ou mesmo uma solução prática de problemas? Bom, deixa eu só fazer um comentário, viu, Zé Roberto? Não posso te responder isso, porque o nosso mestrado profissional aqui em Porto Alegre, ele sempre fez com que os alunos trabalhassem essas características que nós falamos, rigor, relevância, resultado, etc. Então, nós sempre pedimos para eles trabalharem para fazer ciência, e vou te dizer, invariavelmente, os alunos que procuraram o mestrado executivo, como a gente chamava, mestrado profissional, para não ser um curso de especialização apenas, tá? Eles invariavelmente diziam assim, nós não queremos vir aqui aprender como fazer, nós queremos vir aqui aprender a pensar. Porque é isso que vocês vão dar para nós. O que vocês nos dão aqui
Eu não sei se eu vou aplicar na minha empresa, mas eu só sei que quando eu tiver um problema na minha empresa, eu aprendi uma forma de lidar com problemas que eu não tinha antes de sentar aqui. Então, nós, assim, nós aqui nunca nos preocupamos com essa questão de ser um produto num curso de especialização. Bom, aí sim, mas aí o curso de especialização é muito mais informativo, né? Um curso de mestrado é sempre formativo. Eu sempre fiz essa diferença. Eu posso fazer só uma consideração? Eu nem ia falar, eu não queria interromper vocês, mas, José Roberto, assim, tive o prazer de participar de alguns eventos lá do doutorado, mestrado profissional, do EMPRAGE, do professor Martinho, na USP, né? Eu, inclusive, levei o que eu gosto muito do modelo alemão, do doutorado industrial, que aqui no Brasil chama-se DAIMAI, um pouco compreendido ainda, mas a UFABC tem um modelo muito interessante em que existe uma comissão de professores que seleciona os alunos junto com as empresas e escolhem os problemas que vão ser resolvidos dentro das empresas. E esse doutorando e esse candidato passa lá 3 anos, 4 anos, migrando de empresa em empresa para resolver uma solução tecnológica de produto de processo. Na minha humilde opinião, não estou desmerecendo nada. Por isso que o que eu falei do falso dilema é que, né, você tem a figura do doutorado acadêmico, doutorado profissional, e o doutorado, o DAI e o MAI, que seria uma espécie de doutorado industrial, que eu acho que é a melhor solução para o país em termos de geração, de aplicação, que eu sou muito, aprecio muito, ok? Mas é muito diferente do doutorado profissional. A gente cai aí num dilema de como que as normas, como que as políticas estão expressas aí, né? Que regem os nossos programas, né? E aí, realmente, a gente acaba... Mas no nosso CA, eu sou engenheiro de produção, CA Engenharias 3. Os programas profissionais, eles são tratados à parte e com métricas diferentes, né? Inclusive, por exemplo, patente, eu acho que é geral, patente é importante, o pedido de patente, um método que tenha sido aplicado, coisa assim, é importante, né? Enfim, mas aí acho que métrica sempre é um problema, né? Mas eu acho que a questão, né, tem a questão, claro, né, da contribuição gerencial que a gente tem, mas talvez é uma maneira de ver como vai viabilizar essa solução prática, porque, por exemplo, solução prática que está dizendo aqui, né, o produto ou a solução prática, o próprio professor Paulo mostrou aqui, né, que o questionário dele é um aplicativo que a empresa entra lá e pode gerar um ranking. Isso daí veio de uma pesquisa, né, de toda essa trajetória dele lá de uma pesquisa científica. Isso como um aplicativo dentro dos mestrados profissionais, é uma produção técnica altamente pontuada, né? Porque ele não é só potencial, é realizada e ainda tem uma solução para a sociedade, no caso ali, para as empresas que vão acessar. Então, talvez a questão você vê, ele tá tentando resolver todo o problema de pesquisa dele, né? Que é a questão lá das capacidades, né? De inovação, né? Especificamente neste fórum que ele está discutindo, do questionário, e dali surgiu né, uma solução prática, mas acho que às vezes não é o fim, né? Mas ele não estava fazendo para isso, mas é um ótimo exemplo de como a gente pode pensar nossa pesquisa para sair alguns produtos, que às vezes é um aplicativo, às vezes é um processo, é um método. É claro que dentro da administração fica muito mais restrito questões de patente, né? Ou às vezes é uma organização social inovadora, mas não necessariamente ela tem que estar acompanhada, acho que, dessa pesquisa científica. Mas acho que tem soluções para isso. Acho que é isso que, né, na nossa área, né, a área de avaliação está olhando, principalmente quando está olhando os mestrados profissionais e doutorados profissionais. O professor Roberto tinha feito mais uma pergunta ainda, né? Acho que seria interessante colocar aqui na roda para discutir. Deixa eu retomar. Mais uma pergunta minha, é isso? Não tenho os colegas aqui os alunos, pelo menos nada, né? Os professores, pesquisadores, está Simone, está Franciane, aqui, vocês não querem fazer pergunta, meninas? Vocês aí? Tem a Cristina da UPRA também, que é da área, né? Ô, Cristina, faz uma pergunta aí, a Cristina produz muito, todas produzem. É melhor que vocês façam, não eu.
assim, tem um outro ponto que eu queria só provocá-los, que me chama a atenção pela fala de todos vocês, que é o fator humano, né? Então, às vezes, muita ênfase é dada às questões dos resultados da inovação, da operação, né? O professor Paulo mostrou aí claramente a importância da gestão, né? No paper dele, mas o fator humano ainda é um fator que realmente precisa ser lapidado dentro da organização. E como é que vocês veem isso dentro dessa conjuntura que vocês discutiram? As pessoas, o professor Mário colocou, né, ainda falta boa formação, principalmente para os gestores, né? Mas queria que vocês comentassem um pouquinho isso, porque, especialmente, eu sou psicóloga, né, então eu trabalho numa vertente muito diferente, muito voltada para as questões do emocional das pessoas. Eu não vejo como isso tem sido tão levado a critério, tá? Quando a gente está dentro de uma discussão ou dentro de uma conjuntura das organizações, especialmente pensando num produto ou num processo. Bom, o Mário está quietinho lá, mas o Mário tinha uma área, tinha um psiquiatra, você lembra, que trabalhava com o Cristóvão de Ajuda, lá tinha uma linha na Poli, olha, Tudo bem, Tânia, mas foram aí precisa pioneiros, não sei o que perguntar para ele. aconteceu, né? Não sei o que aconteceu, mas era pioneiro lá. Aconteceu que ele se aposentou, mas enfim. Bom, eu não sou psiquiatra. Agora, formação é uma coisa muito básica, né? E nós aqui, eu, Paulo, Gurini, o Roberto, nós trabalhamos em escolas de elite intelectual, né? Digamos, que é um pouco econômica também, mas é elite intelectual. Então, acho que dá um certo viés na nossa percepção, mas o Brasil forma muito mais pessoas em geral, né? Não é só na escola básica, mas acho que também no nível universitário. Às vezes a gente entra... Oi? É que, Mário, eu acho que a gente forma, assim, tem um ovo e a galinha aqui, né? Sim, a gente forma muito mal as pessoas, mas as pessoas não veem valor na formação porque não são exigidas pela Sim, claro. sociedade, né? Sim, Então tem um círculo sim. vicioso. Eu acho que até os nossos alunos, aí dentro que eu consigo ver, os nossos, digamos, dessas escolas, bom, eu imagino que na UFG seja Não, semelhante. Né? são excelência, não é diferente, é claro. Pois é. Então, eles até têm uma questão, assim, dada a trajetória, tem uma questão melhor, assim, com o conhecimento, né? Mas nós temos um problema sério. Por exemplo, a Poli tem um serviço para escolas de ensino médio, para o que é engenharia, sobre essas coisas, o que é engenharia e tal. Né? As escolas públicas não demandam. Eu moro do lado de uma escola pública, né? Fui lá, conheci a coordenadora pedagógica, uma química. Oi, tudo bem? Então, eu queria vir aqui, eu posso falar da Poli, eu posso falar de engenharia, eu posso falar de física, eu falo o que vocês quiserem, tá? De sociologia, eu falo de qualquer coisa sobre o vestibular da USP e tal. Eu vou 2 anos para eles fazerem, tá? Porque já parte do pressuposto que não é para eles. Percebe? É um negócio muito cruel. Isso, não há interesse. Muito cruel. Não é que não há interesse no sentido... Isso, não, eu concordo com você. Tá? A sociedade não estimula que haja interesse, porque o tipo de emprego que a média do brasileiro vai conseguir quando sair da escola... Bom, gente, nós temos um dado que é arrasador. Eu vou adiantar para vocês, nós fizemos um artigo que está acabando, nós vamos tentar publicar ele em breve, mas eu posso dar o dado para vocês. Nós pegamos e correlacionamos 30 anos de nível de escolaridade em 130 países. Tá? O Brasil, nos últimos 30 anos, evoluiu de 4 anos e meio de escolaridade para 6 anos e meio. Essa escolaridade média. O brasileiro fica, em média, até a 6ª série. Tá? E os países que têm saltos no PIB, todos, invariavelmente, é uma curva assim, ela fala assim, para poder ter salto no PIB, tem que ter
no mínimo 10 anos de escolaridade. Ou seja, gente, é a cobra comendo rabo. Eu tive um doutorando do IPEA, um super econometrista, o Bruno Araújo, e ele fez um trabalho sobre trajetórias profissionais de jovens engenheiros, tá? Com método todo, enfim. Tá? E aí chega, pegando a base da RAIS, tá? Ele vai ver que tem uma parte dos engenheiros que a pessoa tem o primeiro emprego como engenheiro, aparece na RAIS, tá? Depois ela sai, ela deixa de ter o emprego como engenheiro bom, aí ele carimbou essas pessoas e falou, onde eles foram? Tá? Então, eles foram assim rebaixados, entre aspas, assumiram trabalhos de técnico, não sei o que, ganhando 1/3 a menos. Tá? É inexplicável. Tá? A única explicação que a gente consegue imaginar é que eles não aguentaram o tranco de trabalhar como engenheiros porque não tem formação adequada. Porque é impossível explicar de outra forma. Eu tenho uma tese um pouquinho diferente. Eu acho que a gente não precisa. A estrutura produtiva do Brasil hoje não requer engenheiros. Não, isso aí tudo bem. Isso Mas causa a frustração. mesmo dentro dessa estrutura, tá? Você tem engenheiro para um monte de coisa, tá? Claro. E eles caem fora. Tá? Mesmo dentro dessa estrutura, eu concordo. Não? Mas aí é principalmente engenheiro de projeto de produto, tá? Mas, assim, genericamente, é inexplicável. É inexplicável. Bom, enfim. Então, é só um comentário, estou na escola de engenharia, né? Bom, desde a década de 80, os engenheiros se formavam no ITA e boa parte foi para o mercado financeiro, não é, Mário? Boa parte vai para o mercado financeiro, mas o que diminuiu de alunos de engenharia, eu acho que é um fenômeno no Brasil inteiro, né? A administração, esse é um ponto importante para ser trabalhado. Por que cada vez menos alunos na área de administração? Menos, viu? Menos formando, eu não sei como está a Poli, mas as informações que eu tenho, os cursos de engenharia, produção, cada vez menos. Também há uma queda, por vários motivos. Acho que uma dessas, Paulo, a base da estrutura tecnológica, o sistema de produção no Brasil, não é? Não precisa. Mas talvez outros processos também mais interessantes, outras carreiras mais interessantes também. Esse é um fenômeno que realmente afeta o futuro do país. Né? É um fenômeno grave. Né? Bom, mas é isso. Né? Acho que a Vânia tinha perguntado uma questão de mais psicoemocional, psicodinâmica, alguma coisa nessa linha, né? Não foi? E a gente fugiu do assunto, né? Fica para a próxima. Fica para a próxima, mas eu quero só fazer um comentário, então. Acho que é um outro painel, hein? É outro painel. Outro painel, É outro painel. Que me incomoda muito a gente ficar muito na parte assim, das evoluções e assim a gente não colocar o homem acompanhando isso, sabe? Então, isso realmente vai ficar para um próximo painel, assim, até porque a nossa querida monitora aqui, a Giovana, já avisou que o nosso tempo acabou. Olha que coisa triste. E que nós vamos ser cortados aqui. Então, antes da gente ser cortado, eu queria assim, agradecer imensamente. A gente sai daqui muito enriquecido, muito obrigada. Eu acho que vocês assim, abrilhantaram nossa tarde de hoje com conhecimento ímpar. Tá? Com reflexões maravilhosas. Muito obrigada, não tenho nem palavras para agradecer em nome do nosso comitê da Divisão IT. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tchau, gente. Tchau. Um abraço, muito obrigada. Uma boa tarde para todos. E a gente agora continua, nós vamos ter aí o painel de encerramento da ANPAD e vamos ver o que vem pela frente. Muito obrigada.